Uma das grandes dificuldades de todo e qualquer empresário é ter um time e uma equipe que realmente se comprometa com o resultado, fazer com que a equipe ela olhe para o mesmo lugar, para que todo o time ele olhe para a mesma direção. É um grande desafio e a gente só consegue esse tipo de ação, fazer com que todos olhem para o mesmo lugar e com a mesma intensidade, com a mesma urgência, a partir do momento em que eu tenho líderes que consigam fazer com que as pessoas se inspirem e deem o seu melhor para buscar um resultado. Eu não acredito simplesmente na liderança que só inspira, da mesma forma como eu não acredito na liderança que só cobra. Se você tem essa dificuldade com o teu time, com a tua equipe, fica aqui até o final que eu vou te contar alguns segredinhos de como eu faço com os meus times para que a gente consiga ter muito mais do que resultado, para que a gente tenha resultados extraordinários. Para mim, a liderança é muito mais do que cobrar, só cobrar. Para mim, a liderança é a liderança pelo exemplo. Então, eu falo isso o tempo todo. Liderada para que a gente possa fazer uma analogia com ser pai ou ser mãe. Não adianta eu cobrar um comportamento dos meus filhos, sendo que eu não tenho esse comportamento no dia a dia. A mesma coisa para minha equipe. Não adianta eu cobrar a minha equipe de um comportamento, sendo que eu não tenho esse comportamento. Se eu tenho como um dos meus valores algo que é extremamente importante para mim, a pontualidade, se eu me atrasar o tempo todo, certamente a minha equipe vai ser uma equipe atrasada, vamos chamar assim. Se para mim eu não tenho o valor de que data é data, se eu definir uma data, eu preciso percorrer essa data, eu preciso cumprir, não adianta que a minha equipe não vai ter o mesmo comprometimento com a data, com o prazo, com o resultado. Então a liderança é muito mais do exemplo que se dá do que das palavras que saem da sua boca. Então eu acredito de verdade que um bom líder, ele influencia não pelo poder do crachá dele, ele influencia as pessoas pelo exemplo que ele dá. Então se ele é um cara que traz resultado, é um cara que é obcecado pelo resultado, é um cara que curte o desafio, certamente a equipe dele vai curtir o desafio, vai ser mais arrojada, vai aguentar mais a pressão. Por quê? Porque a equipe é um reflexo da liderança, inevitavelmente. Da mesma forma como uma equipe que vai trabalhar relacionamento com o cliente, não pode ser composta por pessoas que são agressivas, por pessoas que são movidas por um resultado assim absurdo e que o resultado, o número está à frente de tudo. Por quê? Porque certamente o resultado que aquela área vai entregar, ele vai ser prejudicado. Então esse líder, ele não pode ter a mesma composição, ele não pode ter as mesmas experiências que uma pessoa que vai liderar um time de tecnologia ou um time comercial, ou seja, o exemplo ele move muito mais do que as palavras. Então eu preciso ter a composição da minha liderança de uma forma com que realmente eu inspire mais os meus liderados, eu consiga ser o exemplo que aquela área, que aqueles liderados precisam para que eles tragam um resultado. E se eu não conseguir entender a importância dessas diferenças de liderança, dessas diferenças de perfil, certamente eu vou fazer com que eu gere até um caos. Imagina a situação onde eu vou pegar um líder que é mais acolhedor, um líder que tem como intrínseco dele o cuidar, o acolher e colocar essa pessoa para gerir um time financeiro, um time comercial, onde o número vem à frente de tudo. Certamente ela não vai conseguir dar o exemplo necessário para que essas pessoas elas busquem o número que elas precisam buscar. E da mesma forma, se eu pegar uma pessoa mais ríspida, uma pessoa menos, que gosta um pouco menos de gente e colocar para liderar uma área de relacionamento com o cliente, certamente a área de relacionamento com o cliente como um todo vai ser uma área muito objetiva, uma área mais ríspida e dificilmente uma área acolhedora. Então, o exemplo ele move o time de uma forma absurda, diferente do que eu simplesmente só falar. Então é importante demais você entender que o exemplo faz a diferença e que você precisa identificar os exemplos que você precisa colocar em cada uma das áreas da empresa para que você consiga ter o resultado que você espera. É quase que um xadrez de gente, mas é exatamente isso, eu consegui ter as pessoas certas na liderança correta
para que elas possam não só buscar resultados, mas para que elas possam inspirar as pessoas e fazer com que as pessoas deem o seu melhor, sendo o exemplo para os seus liderados. E se você acredita que os seus colaboradores, eles não estão agindo, eles não estão olhando para onde você gostaria que ele olhasse, eu te indico começar a olhar para os seus líderes. Como esses líderes estão inseridos? Eles realmente são os exemplos que você gostaria de ter em cada uma das áreas? Porque a partir do momento em que você ajustar a sua liderança, naturalmente a camada mais operacional vai ter os exemplos corretos e você vai conseguir ter a tua empresa mais próxima de onde você gostaria de chegar. E para isso, não se esqueça da importância da cultura. Ter clareza no seu propósito, ter clareza nos seus valores, porque a partir daí você consegue replicar e criar uma liderança forte, uma liderança que pode ser utilizada como exemplo, uma liderança que vai conseguir extrair o melhor das pessoas e ter resultados incríveis em todas as áreas da sua empresa. E me conta aí, qual é o seu grande desafio com a liderança? Eu tenho certeza que você tem uma série de desafios, assim como eu tenho. Então me conta aí nos comentários qual é o seu grande desafio ou qual foi um grande desafio que você precisou transpor para que você fortalecesse a liderança da sua empresa. Me conta aqui. E se você gostou desse conteúdo e ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva aí imediatamente, porque aqui a gente fala de gestão de uma maneira simples, de uma maneira mínima, valorizando sempre o menos é mais. E até já!